O Brasil já tem mais de 73 mil mortes por coronavírus. E o governo federal, que tem uma verba bilionária destinada justamente para combater a doença, não a utiliza na totalidade. A denúncia é do Conselho Nacional de Saúde. A reportagem é de Daiane Ponte. Segundo um boletim produzido pela Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde tem 39 bilhões de reais que deveriam ser utilizados para diminuir a crise e salvar vidas. Mas 56% estão parados, ou seja, quase 26 bilhões de reais. Houve uma redução de 11,4 para 10,1 bilhão do orçamento, né, no combate ao Covid, né, de uma semana para outra, né, e 69% ainda não se transformaram em pedido de compra, nem de respiradores, de máscaras e outros itens, inclusive, necessários para a população, para os trabalhadores em saúde e, inclusive, para equipar as unidades de saúde do nosso país. É algo, sim, de muita preocupação para nós do Conselho Nacional de Saúde. Ainda segundo o boletim, uma verba bilionária que deveria ser liberada a estados e municípios está bloqueada. Sem o socorro do governo federal, muitos estados têm promovido planos de flexibilização para reduzir os impactos econômicos. Houve uma redução de 10 para 9,8 bi no orçamento de transferência para os estados e para o Distrito Federal, dos quais 58% ainda estão parados, esperando a decisão de quanto transferir para cada estado. A falta de liberação de recursos por parte do Ministério da Saúde aumenta a pressão sobre os estados e municípios. A gente sabe que estados e municípios, com absoluta certeza, já tinham desenhado e já têm mapeado o que precisa. Gasta diretamente comprando, como eu disse, né, materiais, equipamentos, medicamentos, incluiria os kits de testagem, incluiria os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, etc. Mas a maior parte disso iria, com certeza, para transferir financeiramente para os estados e municípios. Semanas atrás, aí, o ministro interino da Saúde saiu uma manchete no jornal de grande circulação aí do país, que disse que ele ia adiar a decisão entre transferir 10 bilhões de reais para estados e municípios ou atender as demandas do Centrão, né, dos parlamentares do Centrão, que é a busca de apoio parlamentar que o governo Bolsonaro vem buscando no Congresso. Então, isso é muito grave. Enquanto isso, o Brasil está há mais de um mês sem ministro da Saúde e os conflitos dentro do Palácio do Planalto não param. O problema é que, enquanto o governo federal não toma medidas que de fato protejam os brasileiros, mais o país sofre com os impactos da pandemia. O primeiro acréscimo de recurso, nessa perspectiva de ser uma situação de emergência sanitária que precisava ter recursos novos dentro do orçamento do Ministério da Saúde, somente entrou na primeira semana de abril, e depois na terceira semana de maio, né? Ou seja, o que a gente observa é que o processo de alocação de recurso para fazer frente às despesas necessárias ao combate do Covid foi muito, muito lento, né? Especialmente a partir de abril, é que houve uma mudança radical, né, na própria condução da questão do enfrentamento da pandemia, muito influenciado pelas próprias declarações que nós tivemos oportunidade de acompanhar na TV do presidente da República, né, que em certa medida pregava, né, medidas contrárias, né, em oposição àquelas que as autoridades sanitárias e todos os especialistas em saúde coletiva indicavam, né, especialmente a questão do distanciamento social. Nós precisamos, sim, seguir pressionando aí para que esse recurso seja utilizado, bem utilizado, e que no próximo ano, inclusive, não haja diminuição de recursos com relação ao que está sendo utilizado este ano. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.